Shalom, povo de Deus, meus amados irmãos, graça, misericórdia e paz de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Esperamos que você esteja bem, que Deus continue abençoando a sua vida. Estamos começando mais um momento de pastoreio. Temos de fato sido cuidados pelo Supremo Pastor, o nosso Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Ó Senhor, Tu és de fato maravilhoso, único, e nós Te adoramos. Obrigado pelo privilégio de Te conhecer, de Te amar, de termos um relacionamento com o Senhor. O Senhor nos adotou na Sua família. Somos Teus filhos, habitados pelo Teu Espírito, redimidos pelo Filho Jesus Cristo, pelo Filho unigênito de Deus. Ó Senhor, bendito seja o Teu nome. Abençoe esse momento de pastoreio, fala ao nosso coração, nos leva a Te adorar sempre em espírito e em verdade. O Senhor conhece as nossas debilidades, as áreas que precisam ser trabalhadas. Age, Senhor, em nós. Pedimos assim, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. A palavra de Deus diz que bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo. Exaltemos a Deus de todo o nosso coração. Mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a Tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar. Cada ser entoando uma música, Te adorando. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender, maravilhados prostramo-nos diante de Ti. Tu és tremendo, Deus, quem comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações. Criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender, maravilhados prostramo-nos diante de Ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever, tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus.
impossível compreender. Maravilhados prostramos-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Os montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meus amados irmãos, hoje nós iremos meditar em Neemias capítulo 6. Esse texto vai nos mostrar que quando o inimigo não consegue parar a obra de Deus, ele tenta parar o obreiro. Ele tenta fazer com que o servo do Senhor venha estacionar. E diante disso, essa passagem nos ensina a termos entendimento espiritual e confiarmos no Senhor. Neemias capítulo 6 é um capítulo muito importante
sobre liderança espiritual na Bíblia Sagrada. Os muros estão praticamente concluídos, a oposição externa falhou, as ameaças militares fracassaram, os ataques psicológicos não impediram a reconstrução. Então o inimigo muda a sua estratégia. O alvo agora não é o muro de Jerusalém, mas Neemias. Por quê? Porque o inimigo sabia que se ele conseguisse derrubar o líder, a obra teria grandes prejuízos. Então vamos meditar nesse texto. Leiamos Neemias capítulo 6. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara, tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Mês de Elul corresponde a agosto, setembro, do ano aqui 445 antes de Cristo, né? Lembrando que aquele projeto de reconstrução dos muros levou 50
22 dias para ser executado. Então, voltando aqui, verso 15, acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles. Pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Observe, queridos, os muros estavam quase terminados, faltavam apenas as portas. Sanbalate, Tobias e Gesem entendem que perderam a batalha militar. Agora iniciam uma guerra muito mais perigosa, uma guerra de distração. O maior perigo para um servo de Deus nem sempre é a perseguição aberta, mas as sutis tentativas de desviá-lo de sua missão. O versículo 1 até o verso 4 nos mostra o inimigo tentando distrair Neemias da missão. O texto diz que 4 vezes Sanbalate envia a mesma proposta. Vem, encontremo-nos. Observe, aparentemente era um convite amistoso. Eles estavam chamando Neemias, trazendo uma aparência de uma intenção positiva, mas Neemias discerne, percebe e escreve o seguinte: intentavam fazer-me mal. Irmãos, isso é muito importante. Discernimento espiritual. Como nós devemos agir aos ataques do inimigo? Discernimento espiritual. Neemias percebeu que aqueles recorrentes pedidos de Sanbalate, Tobias, Gesem, na verdade tinha um intento maléfico, maligno. Ele percebeu que aquela porta aberta não era aberta pelo Espírito Santo. E então Neemias nos traz uma outra lição sobre como se defender diante dos ataques ardilosos do inimigo. Primeiro, discernimento espiritual. Segundo, foco na obra de Deus. Uma clara prioridade espiritual. O versículo de número 3 nos mostra que Neemias envia mensageiros a dizer o seguinte: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Neemias sabia quem o havia chamado, a sua vocação, a sua missão. Irmãos, a vida cristã frutífera requer um santo senso de prioridade, diz o John Piper. Nós precisamos ter foco. Às vezes há pessoas que elas não têm foco espiritual. Elas atiram para todos os lados e não atingem alvo nenhum. Elas não têm um objetivo claro. Irmãos, nós vivemos na geração das distrações, não é verdade? Você já percebeu situações, por exemplo, no trânsito, em que o sinal está fechado, mas ele de repente abre, fica verde,
e pessoas estão dentro de carros e às vezes elas ainda não se movimentam, demoram para se locomover junto ao seu carro. E em algumas dessas situações, eles estão distraídos, por exemplo, com o celular. Quantas pessoas vão dar uma olhadinha rápida nas redes sociais e passam 15, 20, 30 minutos, 1 hora ou até mais? Nós vivemos em uma época de distrações, redes sociais, entretenimento, consumismo, excesso de compromissos. Ou seja, nós temos muitas realidades que competem à atenção do cristão. E nós, como cristãos, não podemos perder o foco. Às vezes não estamos fazendo nada necessariamente pecaminoso, mas podemos estar desfocados. Neemias, diante das tentativas do inimigo de distraí-lo, ele diz: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Irmãos, Deus tem uma obra para nós. Deus tem uma obra em nós. E nós precisamos estar focados. Tanto que o autor aos Hebreus diz que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Não perca o foco. Qual o seu chamado? Qual a sua missão? Qual a sua vocação? O que Deus lhe chamou para fazer, para realizar? Não perca a concentração. Você está fazendo uma grande obra. Uma obra de repercussões eternas. Versos 5 ao 9. O inimigo busca destruir a nossa reputação. É isso que o texto mostra. Na quinta tentativa, Sanbalate envia uma carta aberta. Era uma estratégia política, porque uma carta aberta podia ser lida por todos. Qual era o objetivo? Espalhar boatos, acusações falsas. Ele busca, de alguma maneira, trazer a ideia de que Neemias estava tentando tornar-se rei. Ou seja, nós temos aqui uma campanha de difamação. Quantas vezes servos de Deus são alvos de intentos malignos na intenção de destruir a sua credibilidade? Mas observe que Neemias responde com serenidade, dizendo: de teu coração é que tu inventas. E depois faz uma breve oração: agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos. Versículo de número 9. Observe que nessa tentativa de espalhar calúnias, Neemias não perde o foco. Ele simplesmente diz: é você que está inventando essa história. Mas ele não fica apegado naquilo. Ele não fica preocupado em estar constantemente se defendendo. Há pessoas que estão envolvidas a uma ação contínua de se defender. Neemias sabia quem ele era no Senhor. Então o texto nos mostra que ele faz uma breve oração e pede a Deus: fortalece as minhas mãos. Diante das adversidades, precisamos orar e clamar ao Senhor: Deus, nos fortaleça. Nós percebemos que este capítulo de Neemias alterna trabalho e oração, trabalho e oração, trabalho e oração. E assim é a nossa vida, irmãos. Nós servimos a Deus com os nossos dons, capacitações na sua obra e nós oramos.
Porque nós entendemos que Deus nos dá poder espiritual por meio da oração. João Calvino faz o seguinte comentário: a verdadeira coragem nasce da confiança de que Deus conhece perfeitamente a verdade, ainda quando os homens espalham mentiras. Meu querido, minha querida, permita que Deus cuide do seu caráter. Que Deus molde o nosso caráter. E a nossa reputação está nas mãos dele. Às vezes tem pessoas que estão tão preocupadas com a sua reputação, o que estão dizendo a respeito de mim, mas não cuidam do seu caráter. Que a nossa vida esteja alinhada à vontade de Deus, sujeita ao propósito do Senhor, como sal da terra e luz do mundo, e que a gente continue servindo. Você já foi difamado? Já espalharam mentiras sobre você? Não deixe o seu coração amargar. Não fique lutando contra isso. Ore a Deus. Entregue a situação ao Senhor. Clame por poder, por força espiritual e continue servindo, meu irmão. Continue servindo, minha irmã, perseverantemente. O texto nos mostra ainda, em terceiro lugar, verso 10 a 14, que o inimigo tenta produzir medo por meio da falsa espiritualidade. Aqui nós temos um ataque muito perigoso. Semaías apresenta-se como profeta. Sugere que Neemias se esconda dentro do templo. Parece um conselho piedoso. Parece que ele estava protegendo Neemias, mas não estava. Havia dois problemas aqui. Primeiro, era mentira. Segundo, Neemias não podia entrar no lugar santo. Ele não era sacerdote. Isso violaria a lei de Deus. Então, observe. O falso profeta usa uma linguagem religiosa para incentivar a desobediência. Por favor, lembre-se, nem toda voz religiosa fala da parte de Deus. Como um ditado popular afirma, nem tudo que reluz é ouro. Discernimento espiritual é o Espírito Santo pela sua palavra. Nós, como cristãos, irmãos, precisamos conhecer a Bíblia. Não devemos ser analfabetos na Escritura. Quantas falsas doutrinas que são propagadas hoje. Ensinos espúrios em nome de Deus. Mas Neemias conhece a Escritura. Ele conhece a Bíblia. Ele percebe imediatamente a fraude. E responde dizendo o seguinte: um homem como eu fugiria? Isso aqui não é orgulho, é fidelidade. Neemias preferia morrer obedecendo do que viver desobedecendo. Me lembro de Martinho Lutero na Dieta de Worms, quando disse o seguinte: a minha consciência está cativa à palavra de Deus. É essa a postura de Neemias. A sua consciência estava cativa à palavra de Deus. Precisamos ter discernimento espiritual, precisamos orar, precisamos ter foco na obra do Senhor, precisamos não deixar o nosso coração ficar distraído ou amargo. Precisamos analisar, à luz da palavra, tudo o que é dito. Verso 15 a 16 nos mostra, em quarto lugar, que Deus honra aqueles que permanecem firmes. Deus honra aqueles que permanecem firmes. Depois de 52 dias, o muro fica pronto. É um milagre histórico. Jerusalém permanecera destruída durante décadas e décadas. Agora tudo muda em menos de 2
meses. E o texto explica o porquê. Reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Reconhecemos que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra, verso 16. Aqui está o ponto alto do capítulo. Não foi Neemias ou a organização ou a estratégia que levou à conclusão da obra, foi Deus, ou seja, toda a glória pertence a Deus. Nos lembremos, amados irmãos, é Deus quem faz a sua obra avançar, é o Senhor quem nos faz permanecer firmes de pé, é Ele, é Deus. Que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Que o poder do Espírito esteja sobre você. Que a palavra do Senhor, que é a espada do Espírito, lhe guie, lhe dirija em todo o caminho. E que nós possamos confiar que o êxito vem do Senhor. O capítulo então chega ao seu final. Versos 17 a 19, mostrando que a oposição ela pode continuar mesmo depois da vitória. Os muros estão prontos, mas Tobias continua influenciando pessoas dentro de Jerusalém. Há cartas indo e vindo. Alguns nobres mantêm alianças comprometedoras. Isso nos ensina uma verdade muito especial. A vitória de hoje não elimina a necessidade de vigilância amanhã. A vitória de hoje não elimina a necessidade de vigilância amanhã. Pedro escreveu: sede sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, ele está ao vosso derredor, procurando alguém para devorar. Meus amados, estamos em guerra espiritual. Enquanto Cristo não voltar, a igreja permanecerá em batalha. Mas essa batalha vai cessar por ocasião da gloriosa volta de Jesus Cristo. Esse texto, portanto, é mais um capítulo da Bíblia tão precioso que nos ensina que, diante das oposições, devemos permanecer firmes no caminho da cruz, no caminho que é o próprio Cristo Jesus. Neemias recusou comprometer sua fidelidade. E essa realidade aponta exatamente para Cristo. Cristo obedeceu ao Pai. A sua comida era fazer a vontade do Pai. Como Neemias, Cristo foi falsamente acusado diante do Sinédrio, diante de Pilatos, mas ele permaneceu firme e terminou a obra da redenção, a ponto de que na cruz ele disse: está consumado. Meus amados, minhas amadas, permaneçamos firmes. Philip Ryken observa o seguinte: Neemias foi um restaurador da cidade. Cristo é o verdadeiro restaurador do povo de Deus, edificando uma cidade eterna que jamais será destruída. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é aquele que edifica uma cidade eterna que jamais será destruída. Deus, na pessoa de Jesus, edifica a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o Senhor. Então, meu amado, minha amada, não permita que distrações lhe tirem da missão,
do foco de glorificar a Deus e fazer discípulos. Em todo tempo somos chamados a glorificar a Deus e a fazer discípulos. Não perca essa direção. Permaneça firme. Julgue toda novidade pela autoridade das Escrituras. Como diz Paulo escrevendo para a igreja em Tessalônica, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Terceiro lugar, mesmo diante das críticas, da oposição, esteja unido ao povo de Deus, como Neemias esteve. A fidelidade, meus irmãos, é mais valiosa do que a popularidade. A fidelidade é mais valiosa do que a popularidade. Eu caminho para o final. Neemias capítulo 6 nos ensina que quando a obra de Deus avança, o inimigo intensifica os seus ataques. Satanás. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades, forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta é contra o diabo e os demônios. E enquanto a obra de Deus progride, o inimigo age. Ele procura distrair, difamar, intimidar, corromper, mas Deus sustenta os seus servos. Deus nos sustenta por meio da oração. Não pare de orar. Em todo tempo, na bonança, na adversidade, não para de orar. Não pare. Alguém já disse que a oração não muda Deus, mas muda aquele que ora. Quando Deus quer realizar grandes obras na vida do seu povo, Ele quer que isso seja antecedido pelas orações do seu povo. Então, não pare de orar. Segundo lugar, seja fiel à palavra de Deus. Não negocie os princípios da Escritura. A Bíblia diz no Salmo 1, versículo 2, que o homem bem-aventurado tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Se submeta à Escritura, meu querido. Confie na providência divina. Confie na providência divina. É Ele quem nos dá êxito. É o Senhor quem nos conduz em vitória. É o Senhor que nos sustenta em meio às batalhas. O nosso triunfo vem dele. A Ele seja a glória para todo o sempre. Quero lhe convidar para orarmos. Vamos falar com o nosso Senhor. Ó Deus, a Tua palavra é preciosa, mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Senhor, rogamos que Tu apliques a Tua Santa Escritura ao nosso coração. Muitas vezes, ó Deus, somos alvos de grandes ataques, mas dá-nos a graça de permanecermos firmes no Teu propósito, na missão do Senhor para nós. Que não venhamos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Dá-nos a bênção de sermos fiéis à Tua palavra, de termos discernimento vindo do Teu Espírito e confiarmos. Em 52 dias os muros foram reconstruídos. Isso é obra do Senhor. Que possamos confiar que és Tu, ó Deus querido, quem nos protege e é aquele que faz avançar, prosperar a Tua obra. Dá-nos a graça, ó Deus, de termos a nossa alma descansada na providência do Senhor e continua a nos fortalecer para permanecermos servindo ao Senhor, glorificando o Teu nome, fazendo discípulos Teus com muita alegria. Senhor, oramos por aqueles que estão atribulados, aqueles que estão sob grandes dificuldades. Ministra consolo,
refrigério. Traz uma solução para essa dor, para esse problema, Senhor. Traz um milagre para essa pessoa. O Senhor sabe o que ela está precisando. Age, Senhor, em cada coração. Age na vida desse homem, dessa mulher. Age, ó Deus, nesta família. Nós cremos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Consolador. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor com mais um cântico. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a ti me apego. És o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, amo pela água viva, tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida.
Meus amados irmãos, estamos encerrando mais um momento de pastoreio. Que bênção podermos crescer juntos na palavra do Senhor. Que Deus abençoe o seu coração, que os dias maus não venham lhe levar ao desespero, mas que os seus olhos estejam firmes no Senhor, que o seu coração esteja entregue a Deus. Permaneça firme, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe com graça, misericórdia e paz. Amém.